Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje vamos falar sobre todos os livros que lemos lá no meu clube de leitura. Bom, pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura, um clube do livro no WhatsApp, onde todos os meses nós lemos livros disponíveis no Kindle Limited. E esse ano foi um ano de muitos altos e baixos nas leituras. Alguns livros nós amamos, outros não tanto assim, e é por isso que hoje eu vim conversar a respeito dessas leituras e o saldo, na minha opinião, né? O que eu achei dos livros, se eu gostei, se eu não gostei e qual nota eu dei pra eles. Mas antes da gente começar, se você gosta de participar de clube de leitura, se você gosta de conversar, de falar sobre a vida, discutir os livros que estamos lendo, eu convido vocês a participarem então do meu clube de leitura, que é o Clube da Mika. Ele tá passando por umas mudanças atualmente, tá? Então a gente tá fazendo algumas modificações em relação às leituras mensais, tanto debate quanto escolha de livros, mas ainda assim é um ambiente muito acolhedor, muito divertido pra gente falar sobre livros, que é o que a gente tanto gosta. Eu vou deixar linkado abaixo aqui na descrição um grupo do WhatsApp pra quem se interessar. É importante que se você for entrar, se você for fazer parte e interagir, eu não cobro das meninas que leem os livros da LC junto comigo, mas eu gosto quando vocês interagem, quando vocês conversam por lá. Então, se você for entrar, já sabe que você é obrigado a interagir com a gente. Aproveita e já vai se inscrevendo aqui neste canal, já vai deixando um like nesse vídeo, que eu sei que vocês gostam de opiniões literárias, principalmente opiniões polêmicas. Então já curte muito, já vai comentando se você conhece esse clube, se você já faz parte dele. E bora então começar a falar sobre essas leituras. Bom, começamos então lá em janeiro com a nossa primeira leitura, que foi As Regras para a Namorada, Vicky Land e da Penelope Ward. Eu não vou entrar muito na sinopse do livro, tá, gente? Porque tem uns livros que eu não consigo lembrar muito bem. Esse é um deles, eu lembro só por cima mesmo. Mas se vocês tiverem interesse em conhecer mais os livros, né, sobre o enredo em si, eu vou deixar todos eles linkados aqui na descrição. Mas basicamente, dupla dinâmica, Vipen, super conhecido. A gente já leu outros livros dessas autoras lá no grupo. Alguns amaram, outros não. Então a gente também tem altos e baixos, tanto quanto os livros dela, né? Alguns são muito bons, outros não são tão legais assim. E esse daqui, pra mim, foi um meio a meio. É um livro de pai solteiro. Os personagens se conhecem de uma forma muito aleatória, muito diferente. A mocinha é tatuadora, ela tem um estúdio de tatuagem. E o mocinho, ele é o novo senhorio do prédio em que ela aluga o espaço pra tatuagem. E eles acabam se conhecendo em uma circunstância muito específica e bem constrangedora. Mas, eventualmente, esse primeiro contato entre eles vai mudando e eles vão acabar, né, se envolvendo romanticamente. Como falei, é um livro de pai solteiro, é um clichêzaço, assim. Tudo que acontece no livro você já imagina que vai acontecer, porque as autoras, elas não entregam nada além do que a gente já espera. Apesar dos clichês, eu gostei muito do livro, já conheço bastante a escrita da Pen Davy, então sempre sei o que esperar. É aquelas autoras muito comfort pra mim. Quando eu preciso de sair da ressaca, quando eu preciso de algo leve, que vai me fazer curtir o momento ali que eu tô lendo, eu sempre vou pra elas, porque eu gosto muito da escrita dela, gosto dos livros que elas entregam. E aqui não foi diferente. Eu gostei muito do livro, eu dei nota 4 pra ele. Como falei, não é o melhor livro que eu já li delas, mas também não está num dos piores. É muito bom e indico se você gosta desse clichê de pai solteiro. Já o segundo livro do ano foi Honra Distorcida, da Evilane Oliveira. Esse livro, ele faz parte de uma série de 6 livros e é um livro de máfia muito conhecido, muito comentado. Então a gente achou que seria interessante, né, conhecer a escrita dela, principalmente porque eu não sou tão fã assim de livros nacionais de máfia. Todos os que eu li eu sempre acabei abandonando, achando muito fraco. Tem muitos clichês envolvidos no máfia romance que já são esperados. E aqui a autora, ela entregou o básico do básico. Eu achei esse livro muito superficial. Como eu já li vários livros da Cora Rayleigh, que é pra mim uma das melhores autoras de máfia romance, é claro que a gente tem ali, né, algumas críticas a respeito dos últimos lançamentos dela. Eu senti que eu estava lendo, sim, plots repetidos. E isso acaba frustrando um pouco, porque quando você tá lendo um novo autor, você espera ver uma nova visão, algum tipo de abordagem diferente. E não foi isso que eu encontrei aqui. O livro traz o famoso casamento por conveniência. São duas famílias da máfia que são inimigas, que acabam se unindo através do casamento. Então a Sienna, que é a protagonista, ela precisa se casar com Rocco, que é o chefe da máfia Outfit. E o livro retrata esse casamento que é cheio de altos e baixos. Eu senti que faltou um aprofundamento maior na história. Eu acho que a autora, ela tentou fazer de uma forma que seja mais tranquila de ser lida, que seja mais leve, só que ficou muito no superficial. Então tem coisas que não tem muito aprofundamento,
faltavam detalhes que poderiam deixar a história mais interessante, mais redonda. O que eu entendi, na verdade, foi que era um livro ali muito bruto, que não tinha sido lapidado ainda. Então acabei me decepcionando um pouco, eu esperava muito dessa experiência. No final eu acabei dando nota 3, porque mesmo que eu não tenha gostado tanto assim no livro, que tem ali as suas, seus pontos negativos, ainda assim foi uma boa leitura. A escrita da autora tem muito potencial, eu sei que ela tem outros livros de máfia também, e não descarto que possa vir a ler outros livros dela. O próximo livro, ele deu o que falar, porque muita gente gostou e outras pessoas não gostaram tanto assim, que foi o livro de março, Mestre Confeiteiro. Eu adoro a escrita da Pippa Grant, eu já indiquei ela em vários vídeos aqui do canal pra vocês. Ela assina a série Bro Code, que é uma série maravilhosa pra quem gosta de mocinhos super entregues, personagens que fazem tudo pela mocinha, que se apaixonam primeiro. Indico muitos livros dela pra quem gosta muito desse clichê. E Mestre Confeiteiro é uma espécie de spin-off. É uma história focada em um personagem que aparece na série Bro Code, mas é em Mestre Confeiteiro que ela vai contar a história dele. Eu não lembro muito bem do enredo do livro em si, mas é basicamente uma guerra entre duas famílias confeiteiras. Os personagens, eles eram amigos na infância, mas eles acabaram brigando, a amizade foi pro ralo, a mocinha vai embora da cidade e anos depois ela acaba retornando pra cuidar dos negócios da família, porque a mãe dela ficou cega, eles são cheios de dívidas, então ela precisa dar esse apoio aí pra sua família. Só que quem não gosta muito dessa história é o nosso mocinho, que ainda está fragilizado, muito magoado com a forma como eles terminaram, a amizade de anos atrás, e ele fica mais chateado ainda quando ela começa a trabalhar na confeitaria da família, porque eles acabam tendo que competir juntos, já que ele também é confeiteiro. Então é um livro bem divertido, porque os personagens vão entrar meio que nessa guerra aí, de tentar ver qual é a melhor confeitaria. Vai ter muitas brigas entre eles, muita tensão sexual, e eu sinceramente achei que foi uma boa experiência, gostei bastante dos personagens, gostei da forma como a autora conduziu essa história. A Pippa, ela tem uma mão mágica pra criar mocinhos, sabe? Todos os personagens dela são encantadores, você simplesmente se entrega a eles, porque eles são maravilhosos, muito bem escritos. Mas no meu caso, que amei esse tipo de abordagem, outras meninas lá do grupo não gostaram tanto assim. Elas acharam ele muito doce, ao ponto de ser enjoativo, sabe? Fofo demais, quando a pessoa extrapola esse ponto. Mas eu sinceramente vi por outro lado, então eu me diverti muito com a história. Tem vários personagens icônicos e muito divertidos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu dei 4 estrelas pro livro, mas indico todos essa autora porque ela escreve muito bem. O próximo livro, que é um livro assim, gente, vou contar pra vocês. Ele foi bem polêmico, digamos assim, porque pouquíssimas pessoas leram ele e algumas pessoas acabaram abandonando. Eu fui uma dessas, tá? Não porque o livro seja ruim, mas simplesmente porque não tava rolando. Sabe quando a história não se desenvolve, você não vê nada demais no enredo e acaba abandonando justamente porque você não tá envolvida? Foi isso que aconteceu com Ita, nossa leitura de abril. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a autora, eu nunca li nada dela e a gente tava no mood de tentar encontrar livros com temas específicos. E o tema era romance com policiais, com personagens que trabalhassem ou no exército ou nas forças armadas. Então acabamos escolhendo o Ethan pra fazer a leitura, só que acabou que o enredo não colou. O livro, ele é muito morno, eu não sei se é por causa do momento que estávamos lendo, mas basicamente todas elas tiveram a mesma opinião. Tenho quase certeza que ninguém finalizou essa leitura, porque é um livro realmente que nada de interessante acontece, é um livro bem, assim, simples, digamos assim. Os personagens, eles são interessantes, os mocinhos, eles trabalham juntos ali no FBI, então eles vão acabar se envolvendo, mas assim, faltou alguma coisa, sabe? Eu acho que era um livro que tinha potencial, mas faltava um sal, um tempero, alguma coisa que instigasse a gente a continuar lendo. Então, com 30 e poucos % de leitura, eu acabei abandonando, não porque eu achei ruim, tá? Muito pelo contrário, mas porque eu achei que não tinha nada me instigando a continuar. O enredo era muito previsível, os personagens eram interessantes, mas eu não acho que a autora conseguiu entregar aquilo que a gente estava esperando na leitura. Como eu não finalizei, eu acabei abandonando, eu não dei uma nota, mas se fosse pra escolher até onde eu li, eu daria uma nota 3, tá, gente? Porque, como eu falei, é um livro leve, rápido, mas falta alguma coisa, sabe? Alguma coisa a mais, um quê aí que realmente te prenda, que te chama a atenção. Acabamos que não lemos nada em maio, então passamos aí pra leitura do mês de junho, que foi também um mês aí com várias polêmicas, porque muita gente gostou do livro e outros personagens não gostaram tanto assim do mocinho, que foi o livro Como Namorar a Irmã do Seu Melhor Amigo, da Megan Quinn. Eu já conheço a escrita dessa autora, então já sei muito bem o que esperar dos livros dela, e eu sempre recebo mocinhos muito entregues às mocinhas, aquele cara que faz tudo pra conquistar a garota que ele gosta, que dá o seu máximo
pra chamar a atenção dela, que se apaixona primeiro. Então a autora, ela gosta muito de criar personagens assim. Eu já li outros 2 livros dela nessa mesma temática, e aqui nós vamos ter a mesma coisa. Basicamente, o personagem vai tentar conquistar a irmã do melhor amigo dele, por quem ele era apaixonado desde a época da faculdade. Só que a vida foi acontecendo, então ele nunca conseguiu revelar pra ela que gostava dela, e agora ele tem essa grande chance. Vou ser sincera com vocês e dizer que teve ali alguns momentos que me irritou, porque o mocinho, ele corre muito atrás da mocinha. Basicamente, ele fica o tempo todo atrás dela e ela meio que não faz nada pra compensar isso. Então, tipo, 70% da leitura é ele atrás dela, ele tentando mostrar ali os seus sentimentos, e ela meio que dando de louca, fazendo cu doce. Então, assim, isso irrita um pouco. Mas ao contrário das meninas do grupo que acharam o personagem, o Bran, meio emocionado demais, chegando a ser também enjoativo, eu não vi por esse lado. Na verdade, eu me diverti muito com ele, eu achei ele arrogante na medida certa, um cara confiante, divertido, é ele quem narra boa parte da história, e eu amo quando o personagem masculino narra a história, porque a gente entende o ponto de vista dele, e eu me diverti muito com isso. Então eu gostei muito do personagem, da forma como ele vai nos apresentando a história, gostei da personalidade dele, de como ele foi construído. A mocinha eu não curti tanto assim, mas a Megan, ela consegue construir uma história muito bem desenvolvida. As cenas quentes também são maravilhosas, e eu sinceramente gostei demais dessa leitura, que foi um pouco diferente das meninas. Elas não curtiram tanto assim a personalidade do mocinho, elas acharam ele meio over demais, meio emocionado demais, e elas viram isso como um ponto negativo, porém eu vi como uma grande qualidade. Também já indiquei esse livro aqui pra vocês, tem clichês que eu amo e sinceramente vale muito a pena vocês conhecerem. Eu dei nota 4 e é um dos meus livros favoritos dessa autora. Se a gente tava achando que junho foi um mês ruim porque muita gente não tinha curtido o livro anterior, nada estava nos preparando para ler Uma Farsa com Benefício. E aí chego no ponto aqui onde eu não vou entrar com muitos detalhes, porque eu já falei sobre esse livro pra vocês. Ele pra mim foi uma grande decepção. Nós já tínhamos lido outro livro dessa autora na LC também, né, no meu clube do livro. Então eu estava bem animada pra fazer essa leitura, tanto que fui eu que indiquei esse livro na LC. Mas eu acho que os problemas, eles já se iniciaram no início, porque antes de eu começar a ler, as meninas começaram antes de mim. E a gente tem a mania de ir comentando o livro enquanto a gente tá lendo, né? A gente tem essa liberdade de falar o que nós estamos achando do livro. E elas são muito sinceras, então elas começaram a contar ali algumas coisas que não faziam sentido no enredo, alguns furos na história. E é claro que isso acaba influenciando a nossa opinião antes mesmo de começar a história. Só que diferente do que elas estavam pensando no início, eu tava curtindo muito o livro, gente. Chegou em 50%, eu tava adorando. Eu falei, nossa, eu sou super do contra, eu tô adorando a história. Mas aí do meio pro fim, as coisas começaram a se desenrolar de uma maneira que eu não tava curtindo tanto. Eu comecei a achar que a autora realmente estava forçando muita coisa. A argumentação em si era muito fraca. Os personagens tinham vários problemas de construção. E eu fui sentindo que ela quis misturar todos os clichês possíveis, mas acabou não desenvolvendo muito bem nenhum deles. Então no final eu acabei me estressando com a história. Comecei a achar ela muito longa. Sabe quando você vai chegando no final e você só quer terminar e parece que nunca termina? Foi exatamente isso que eu senti. E aí a minha experiência, que tava sendo tão boa, começou realmente a cair. E no final eu não gostei do livro, gente. Eu acabei dando nota 2, porque, sei lá, tipo, eu acho que a autora se perdeu. Ela tinha a faca e o queijo na mão, mas ela não soube realmente aproveitar isso. Na minha opinião, eu sei que muita gente gostou do livro, muita gente favoritou. Eu entendo, sim, os pontos positivos dele, mas pra não ficar de fora, a galera do grupo também não gostou. Eu acho que só teve uma menina que curtiu mesmo. Foi um dos debates mais intensos, onde todo mundo falou que não gostou. Então, assim, gente, foi realmente babado, sabe? Foi uma leitura muito complicada, muito polêmica. Mas é pra isso que serve, né, gente, leituras coletivas, pra gente poder debater o que gostou, o que não gostou, e cada um ouvir aí a opinião do outro e tirar suas próprias conclusões. Passamos, então, para a leitura de agosto, que foi Querido Eram, da Mariana Zapata. Um livro que muita gente queria ler, e no final acabaram que poucas pessoas leram também. E eu entendo, gente, porque Mariana Zapata é bom, mas não é todo mundo que gosta de slow burn. E sendo um dos primeiros livros que ela lançou lá em 2015, eu sinto que ela ainda não tinha essa potência, essa força na escrita, tanto quanto ela tem hoje. 40% do livro é escrito em formato de SMS e de cartas, porque os personagens se conhecem através de um programa para conversar com os soldados que estão no exterior. Então os nossos protagonistas se conhecem dessa forma. E o restante da história é narrado no ponto de vista da Ruby, a protagonista. Quando ela encontra o Aaron pessoalmente pela primeira vez, eles são confrontados pelos seus sentimentos. Eu gosto muito da escrita da Mariana. Pra mim, ela escreve slow burn de uma maneira maravilhosa,
mas nesse livro aqui eu acho que não funcionou. Os personagens têm muitos problemas de comunicação e o slow burn ele acaba pesando muito porque boa parte da história é só os pensamentos da Ruby. São pensamentos muito repetidos, onde ela sempre volta no mesmo ponto e ela aponta a mesma coisa que ela já tinha falado anteriormente e pouca coisa acontece de fato. Além disso, os personagens não conversam, eles não se comunicam. Na verdade, eles conversam mais quando eles estão falando por SMS, pra você ter uma noção. E isso claramente sempre traz muitos problemas pra eles, porque se eles conversassem, eles poderiam resolver a situação muito mais facilmente, mas não, eles sempre esperam alguma coisa acontecer pra depois realmente falar o que eles achavam. E aí a gente fica meio que nesse vício aí. Então, um livro que acaba perdendo muito o ritmo por causa do slow burn, por causa do excesso de página. Foi um pouco decepcionante pra mim, porque eu gosto muito da Mariana, mas esse daqui não foi o melhor livro dela, muito pelo contrário, pra mim é um dos piores, tá? Eu dei nota 3, porque apesar disso, eu li rapidamente, eu li em 2 dias, mais de 500 páginas, então pra você ver o poder dessa mulher. Só que infelizmente muita coisa no enredo não ficou muito bem estruturada, não foi bem construída, e eu acho que diante os outros livros dela, ele acaba não se destacando. Depois de Querido Aaron, a gente acabou lendo A Voz de Asher. Na verdade não foi nem uma LC, basicamente, porque eu falei assim, gente, eu quero ler esse livro, quem quiser ler comigo, leia junto, quem não quiser, não tem nenhum problema, e depois a gente conversa sobre o que a gente achou. Então não foi nada organizado, foi meio que de última hora, porque eu tinha acabado de comprar o livro, eu queria muito reler essa história, então era mais fácil atender as expectativas, porque eu já sabia o que ia encontrar. E mais uma vez me vi apaixonada por essa história, não poderia ser diferente, dei 5 estrelas, é um livro extremamente emocionante. Teve umas coisas ali no final que me irritaram, que a autora ela poderia ter trabalhado de outra forma, mas é um livro mais antigo, tá, gente? Ele já tinha sido lançado anteriormente, então ele foi só relançado por uma outra editora. E naquela época, a forma como a autora trabalhou algumas coisas fazia sentido. Mas ainda assim, na minha opinião, é um livro que envelheceu muito bem, porque os personagens, eles são maravilhosos. É um dos romances mais puros e mais lindos que eu já vi na literatura. É aquele casal encantador que te cativa, que você torce do início ao fim, porque eles são maravilhosos e você não consegue pensar mal deles, sabe? Você não consegue torcer contra eles. A escrita da Mia também contribui muito com isso, porque é muito delicada, muito sensível. Pra mim, ela e a Brit são uma das melhores autoras de romances emocionantes, porque ela consegue conversar com o leitor, trazer lições de vida. Então meio que foi uma leitura coletiva muito livre pra quem queria ou não participar, mas todo mundo que leu acabou amando também, porque a história é muito boa. Tanto a Bri quanto o Asher são personagens assim que vão ser sempre guardados no nosso coração. E se você ainda não conhece, eu indico demais vocês conhecerem esse livro, porque ele é muito bom, gente. Um dos melhores livros de romance da vida. E chegamos então ao último livro de leitura que fizemos lá no meu clube do livro. O último livro escolhido foi Modus Operandi, da Leonor Carvalho, que eu confesso pra vocês que já no início, pela capa, achava que fosse um dark romance. Pois é, gente, eu jurava que o livro tinha alguma coisa a ver com dark romance, eu não sei nem da onde eu tirei isso, mas basicamente não tem nada a ver, é um romance hot, e aqueles clichês que nós gostamos, que personagens vão ter que dividir a casa, eles não se gostam, ele é o irmão do cara, que ela é amante, então assim, polêmicas. Infelizmente, eu acabei não finalizando o livro, eu resolvi abandoná-lo em 19%, porque aconteceu o mesmo que aconteceu com Uma Farsa com Benefício. As meninas começaram a ler o livro antes, e aí elas começaram a reclamar que o livro era muito grande, que tava demorando demais para as coisas acontecerem, que a personagem era meio chatinha. Então a gente, né, meio que armazena essas informações e acaba percebendo esses detalhes muito mais do que se não tivesse nos falado nada. E aí quando eu fui iniciar a leitura, acho que foi uma das últimas pessoas que iniciou o livro, porque eu tava realmente atrasada, eu comecei a perceber que elas não estavam mentindo. Gente, é um livro muito grande, ele tem mais de 800 páginas. E vocês sabem que eu sou a pessoa mais chata do mundo com livro de romance e com tantas e tantas páginas, porque na minha mente não faz o menor sentido ter tanta página. Tipo, o que você poderia colocar dentro de um livro que faz ele ter tantas páginas assim, se você só tá falando de um romance? Então a leitura no início já estava muito lenta, eu tava lendo e não saía do lugar. Nada de fato acontecia, porque tem excesso de páginas, excesso de pensamentos. Os personagens estão falando da vida de todo mundo, basicamente, e nada de fato está acontecendo. E outro ponto é a mocinha. Gente, eu achei ela muito chata. Ela é muito chata. Nossa, vocês não têm noção do quanto ela é chata. O protagonista masculino, que é o Andrew, ele é um amor de pessoa. Ele tem 35 anos, é bem resolvido. Ele tá ali, né, tem os seus problemas pra resolver na história. Mas a mocinha não, ela é bem mais jovem do que ele. Ela deve ter 23 e pouco. Ela tem um caso com o irmão dele, que é casado, e esse nem é o problema, porque não tem nenhum problema isso, gente. A autora explica também por que isso acontece na história. O problema são as atitudes dela. Ela é muito chata. Ela briga o tempo inteiro e ela arranja uns motivos pra brigar que não fazem o menor sentido. Então, o tempo todo ela com picuinha, ela brigando, arranjando a treta com o
Andrew, e o Andrew dando caldo nela porque, tipo, ele não consegue lidar com a infantilidade que ela tem. E sempre que o autor quer trazer essa personalidade muito combativa em uma protagonista, ela acaba se passando demais. Então, ao invés dela ficar uma personagem fodona, que todo mundo gosta e admira, na verdade ela acaba se tornando chata e petulante. E foi isso que aconteceu com a nossa mocinha de modus operandi. Eu achei ela realmente muito insuportável, tanto que a cada momento que ela fazia alguma coisa, eu já revirava os olhos, eu começava a reclamar. E aí isso acaba, gente, fazendo com que a gente não queira ler o livro, porque você tá se irritando o tempo todo. E como é um livro grande, que já não tava fluindo tanto, eu acabei escolhendo abandonar. E essas então foram as leituras que nós fizemos ao longo do ano de 2023. Em dezembro vamos fazer outra leitura, uma especial de Natal e outra de outro livro. Mas como o ano já tá acabando, eu resolvi fazer logo o vídeo pra vocês ficarem sabendo a opinião aí geral, né, do que eu achei das histórias. As escolhas de leituras esse ano realmente foram bastante difíceis. Não tivemos unanimidade de livros assim que nós amamos e que nós indicamos. Na verdade, a maioria dos livros que lemos não curtimos tanto assim. E pra mim isso é uma grande tristeza, mas acredito que o que vale é a gente ler junto, a gente trocar, né, figurinhas e comentar o que a gente gostou. Porque no final o Clube do Livro é isso, você se divertir lendo, comentando o que você tá achando, mesmo que a leitura no final não tenha sido a melhor coisa que você já leu. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero muito que vocês me indiquem aqui nos comentários algum livro que você recomenda muito pra gente poder ler na minha LC. Tô precisando de indicações que sejam boas, então por favor, indica aquele livro que você ama, que você gosta, que todo mundo deveria ler. E é isso então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece algum dos livros que eu citei, se você já leu também, comenta aqui abaixo o que você achou. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!